Juliana, eu tenho 20 anos, sou estudante de Direito. Decidi criar esse canal com o intuito de falar pra vocês sobre casos solucionados, casos que não foram solucionados, esse tipo de coisa, porque é uma coisa que me interessa muito e acredito que interessa muita gente também. Então eu decidi criar esse canal. O caso que eu vou contar hoje pra vocês é uma história bizarra, aconteceu em meados de 1970, por ali. É um documentário que está disponível na Netflix, mas está legendado. Mas é um documentário que você assiste e vê quanto todo mundo ali é negligente, quanto que a pessoa é manipuladora, e você vê que a história é bizarra. O caso que eu vou contar hoje pra vocês é sobre a sequestrada Luz do Dia, sobre a história da Jan Broberg. Ela tinha 12 anos quando isso aconteceu, ela era a irmã mais velha de Karen, de Susan. Ela era filha de Bob e Mary Ann. O Bob, ele era florista, ele tinha uma loja de flores, já a Mary Ann era dona de casa. Ela cuidava das filhas enquanto o marido trabalhava. Então eles contam que a vizinhança era super tranquila, eles nunca tiveram problemas com ninguém ali, ninguém nunca havia tido problema com ninguém. Era uma vizinhança totalmente amigável e eles gostavam muito de morar. Até que eles conheceram o Robert Bertoldi. O Robert, ele era casado com a Gail, ele tinha em torno de 40 anos. E ele tinha 5 filhos com a Gail, tanto que os filhos dele tinham idades próximas ali dos filhos do Broberg. Então eles começaram a se tornar muito amigos. O Robert ia muito na casa deles, conversavam muito sobre tudo. E as filhas do Broberg adoravam o Robert porque ele era uma pessoa gentil, porque ele sempre estava brincando com as meninas. Ele tinha muito carinho pelas meninas deles. Então, mas o carinho especial dele era na Jan, na menina de 12 anos mais velha. A família conta que ele achava até meio estranho esse carinho que ele tinha por ela, mas que tava tudo bem. O plano do Robert, desde o começo, foi separar a Jan da família, tanto do pai quanto da mãe, das irmãs, de toda a família mesmo. Tanto que a Jan tinha um quarto que dividia com a irmã, e o Robert se intrometeu ali falando que as duas já estavam grandinhas, as duas precisavam de quarto para elas, e ele mesmo foi lá e criou uma parede entre o quarto das duas, separando cada uma, pra cada uma ficar sozinha no quarto. A Jan conta que muitas vezes eles iam dormir na casa dos Bertoldi, e quando chegavam lá, porque ela tinha um trampolim, então eles brincavam a tarde inteira. Quando chegava de noite eles dormiam ali no quintal mesmo. E uma dessas noites ela acordou, ela tava com a calcinha pra baixo do tornozelo dela, e ela fala que o Robert estava deitado do lado dela e que ele tava com a mão sobre ela, falando que tava tudo bem, que às vezes ela tava desconfortável demais e sem querer tirou a calcinha e que ele não percebeu, ele não tinha percebido, mas que tava tudo bem. Então pra ela ficou ok, porque ela confiava muito nele, então era plausível pra ela essa desculpa. O que não seria plausível era ele fazer algo mal pra ela. Em outono de 1972, nessa época, o Robert ligou pra Mary, ligava frequentemente falando que não havia levado o almoço, se a Mary podia até ele levar algum sanduíche. A Mary concordou, a Mary falou, claro, eu posso ir. E aí ela levava sanduíche pra ele. E aí a Mary conta que ele era super diferente do marido, porque ele fazia ela se sentir especial, ele falava que ela era bonita, que ela era muito inteligente, que ela era uma ótima mãe, coisa que o marido dela não fazia. Então, por esse motivo, ela gostava muito de ficar próximo do Robert. E aí, em uma confraternização da igreja, os dois foram para Utah. E quando chegaram lá, os dois acabaram ficando também. E o Robert até uma vez chegou aí até a loja do Bob e falou que estava muito nervoso, que estava estressado, se o Bob poderia sair com ele. O Bob falou, claro, eu posso. Então, os dois foram sair de carro. E aí, durante esse percurso aí dos dois, o Bob falou que estava estressado porque ele já não tinha relação sexual com a mulher dele mais e que ele ficava muito nervoso porque ele não sabia o que ele podia fazer. E aí o Bob falou que ele estava muito estranho, que ele estava diferente, e o Robert pediu para ele aliviar ele. O Bob falou que não, porque os dois eram amigos, ele jamais faria isso com a esposa dele. Só que ele falou que tudo bem, que poderia fazer, que isso ia ficar apenas entre os dois. Então o Bob foi lá e aliviou ele. O Robert fala que ele teve essa relação homoafetiva com o Bob porque ele queria ficar muito próximo da Jan. Então, de alguma forma, ele queria usar alguma coisa contra eles, caso eles não deixassem ou alguma coisa assim. Contou que chegou uma vez que o Robert chegou na casa deles e falou pra eles que precisava dormir com a Jan, porque ele tava fazendo terapia e que parte da terapia era ficar com ela. E o Bob achou estranho de começo, mas ele falou, tudo bem, pode dormir. Então 4 vezes por semana ele dormia na cama com a Jan sozinho, sem os pais por perto, ninguém vendo. E
e ele manteve isso durante em torno, acho que desde 1973. A Jen foi com a família para Seattle, com os Berthold, e quando eles voltaram, o Albert falou que a Jen tava estranha, que ela tava falando coisas estranhas, que não fazia sentido, mas que ele ia levar ela pro quarto para ela poder ficar bem. Então ele levou ela pro quarto, e a Jen contou que ela lembra de, durante essas férias, ele pegar ela no colo, levar ela pro hotel, colocar ela na cama, e ela falou que ela sempre estava acordando e dormindo de novo. E ela falou que numa dessas que ela acordou, ela viu o Albert nu na frente. 17 de outubro de 1974 foi quando aconteceu o primeiro sequestro. O Albert ligou pra Mary e falou que precisava, que queria levar a Jen pra andar de cavalo. A Mary de começo falou que não ia levar porque ela teria aula no dia seguinte. E no mesmo dia ela teria aula de piano, então ela falou que não. Só que a Jen insistiu muito, o Albert insistiu muito. Ele falou que depois da aula de piano ele poderia pegar ela. Então a Mary falou, tudo bem, pode ir, mas só volte antes do Bob chegar. Foi buscar a Jen na aula de piano e quando chegou lá ele deu pra ela um antialérgico. E a Jen conta que depois disso ela não se lembra de mais nada, porque ela apagou ali e ela não lembra como ela chegou no estábulo, ela não lembra do trajeto que eles fizeram, ela não lembra de absolutamente nada. As horas foram passando e nada dele chegar em casa. Não tinha assinado o Albert, não tinha assinado a Jen, e eles começaram a ficar preocupados porque ele achava que o carro tinha quebrado ou alguma coisa assim havia acontecido, mas que em hipótese alguma a Jen tinha acontecido alguma coisa com a Jen, porque eles confiavam muito no Albert, eles sabiam que o Albert ia proteger a Jen de qualquer coisa. Por volta das 9 horas da noite do mesmo dia, a Gail foi até a casa dos Broberg e falou pra eles que não era pra chamar a polícia porque eles iam voltar. Só havia acontecido alguma coisa na estrada, alguma coisa assim, mas que eles iam voltar e que era pra eles ficar despreocupados, porque não era pra chamar a polícia de forma alguma. Então eles não ligaram pra polícia nem nada, passaram 2 dias. No sábado de manhã o Bob falou que seria melhor ligar pra polícia pra ver se tinha alguma informação, se tinha alguma coisa, e a Mary ligou, só que a polícia não tava funcionando no final de semana. E aí eles deram um outro número pra ela, falou que em caso de urgência ela podia ligar. E ela falou que não ia ligar porque ela não queria atrapalhar o final de semana de ninguém. E que ela sabia que alguma hora o Albert e a Jen ia chegar. No primeiro dia de sequestro, a Jen conta que ela tava deitada numa cama, ela tava com os pulsos e os tornozelos amarrados nessa cama, ela não podia se mover. E que ela achou aquilo muito estranho, mas acabou que apagou de novo. E aí quando ela acordou de novo, ela lembra de 2 vozes falando com ela. Ela falou que tinha como se fosse um interfone do lado da cama. E as vozes se reconheceram ali como Zeta e Zetor. Eles contaram pra ela que ela era metade alienígena, que ela era metade humana, que a mãe era biológica, mas que o pai não era biológico, o pai era alienígena, e que ela tinha uma missão pra fazer na Terra. A missão da Jen, então, basicamente era ter um filho até os 16 anos. Ela tinha que arranjar um companheiro pra isso. Ela não podia falar sobre essa missão pra ninguém. Ela não podia contar porque senão alguma coisa ruim ia acontecer. Eles iam atrás da irmã caso ela não fizesse essa missão também. Então eles falaram pra ela, vai até a frente do trailer, seu companheiro vai estar lá e você deve realizar essa missão com ele. Então ela foi até a frente do trailer. Quando chegou lá, o Albert estava lá. O Albert estava deitado, dormindo, estava todo machucado. E ela fala que começou a chorar acordando ele acordou. Ele falou que durante a estrada uma luz branca veio e do nada ele apagou e foi parar ali onde eles estavam. Então ela contou toda a missão, enquanto ela chorava, ela contou toda a missão. E ele falou que tudo bem, que ele ia ajudar ela nessa missão, que ia ficar tudo certo. Então ela falou que os dias foram passando, ela não tinha noção do tempo, ela não tinha noção do que dia era, porque ela falou que a maior parte do tempo ela tava apagada. E ele sempre drogou ela pra ela ficar naquele estado. Então ela falou que teve uma hora que a voz falou de novo. E que a voz falou pra ela, olha, tá na hora de você fazer aquilo que deixa as pessoas felizes. Então ela foi até a cama com o Albert e ela falou que tinha uma janelinha em cima do trailer, que ela sempre olhava pra ali, tinha um galho em cima, e ela falou que olhava sempre para aquilo achando que ia passar, que tava tudo bem. Pelo menos ela tava com uma pessoa que ela confiava. O Albert abusou dela. Dia 24 de outubro de 1974, 5 dias após o desaparecimento dela, o sequestro dela, a Mary resolveu ligar pra polícia. E o agente foi até a casa dela e quando chegou lá, ele falou que demorou horas pra convencer a Mary de que a filha havia sido sequestrada,
porque ela não acreditava. Ela falava que não, que que o carro tinha quebrado e que eles só precisavam de informações para eles ir atrás dela. E ele falou que não, que era um sequestro, que ela era coisa de um sequestro. E aí ela caiu em si, percebeu que a filha havia sido sequestrada. E aí as investigações começaram, eles foram até a casa da Gayle, e quando chegaram lá, a Gayle falou que eles tinham um trailer e que era pra ir lá ver se o trailer tava lá, e eles foram, o trailer não tava lá. E no começo, quando a Jen foi sequestrada, eles estavam de carro, eles não estavam de trailer. Então, após alguns dias, a polícia achou o carro, tava numa estrada, tinha a chave do carro tava lá dentro mesmo, a janela havia sido quebrada e havia um pouco de sangue ali, dando indícios de que o Robert com a Jen havia sido sequestrado. Naquela mesma estrada tinha marca de pneu de trailer e tinha marca dos pés do Robert, da Jen não tinha, porque ele carregou a Jen até o trailer. Durante a investigação, esse agente falou que conversou com o irmão do Robert, e o irmão do Robert afirmou que o Robert sempre foi um pervertido, que ele sempre gostou de criancinhas, que quando teve um episódio que ele estava com a família em casa, os pais saíram, o Robert tinha em torno de 12, 13 anos, e o irmão viu ele abusando da irmã, e a irmã tinha apenas 6 anos. Então ele conta que ele sempre soube disso, que o Robert era sim um pervertido com crianças. Dia 20 de novembro, 35 dias após o sequestro, o Robert ligou pro irmão e falou: olha, você precisa ligar pra Mary e falar pra ela que eu tô com a Jen e que a gente casou aqui no México, mas nos Estados Unidos não é legal e eu preciso da autorização dela pra que a gente possa voltar. Ele ligou pra Mary, contou toda a situação. A Mary falou que não ia mandar autorização nenhuma pra ele. E ela pediu pra ele ligar pro FBI. Então, ele ligou pro FBI, grampearam o telefone dele e nisso acharam eles no México. Até essa hora, todos os lugares ali em volta já sabiam o que estava acontecendo, todo mundo já estava em busca da menina. E aí o policial ligou pro México e falou: olha, eles estão aí, falou tal lugar. E eles foram até lá, acharam os dois no trailer, levaram os dois pra uma cela, e quando chegou lá eles ficaram em celas diferentes. E o Robert deu um anel de ouro para um dos policiais, para os policiais deixarem ele falar com ele. Falou assim: diga à sua família que eu te trouxe de férias e que cometi um erro de te trazer longe demais. Eu não contei à sua família, devia ter contado. Zeta e Zetor me visitaram e que há 4 coisas que você não pode falar. Você não pode falar sobre o Zeta e a Zetor, não pode falar sobre os tranquilizantes, não pode falar sobre a missão e não pode falar das relações sexuais. Você não pode ter contato nenhum com outro homem, nem com seu pai. E se algum dos dois souberem disso, a irmã ficará cega e vão matar o seu pai. Wahlberg foram pro México, eles voaram pro México pra pegar a Jen. Quando chegou lá, a Jen acenou pra eles foram até ela. E a única pergunta que ela fez foi: cadê o Robert? E a mãe falou: olha, isso é assunto da polícia agora, a gente não tem mais nada a ver com ele. E aí ela ficou muito estressada, ela ficou muito nervosa, falando por que eles envolveram a polícia nisso, que elas estavam apenas de férias, que não precisava disso. E aí eles entraram no avião pra voltar pra casa e o pai virou pra mãe e falou: olha, isso é só o começo de tudo. Porque a Jen tava triste, a Jen tava nervosa, estressada por causa dessa situação. Quando eles chegaram, eles levaram a Jen até o médico. Quando chegou lá, o médico falou que o ímen dela não havia sido rompido e que não havia marcas de abusos sexuais no corpo da menina. Então eles ficaram super calmos, eles acharam que tava tudo certo, que não havia acontecido nada durante a viagem. E o investigador, né, o agente, falou pra ela: olha, não chegue perto do Robert de novo. Na de Natal, a Gayle foi até a casa dos Broberg e falou que precisava falar com o Bob sozinho. E falou: olha, você precisa tirar todas as acusações feitas contra o Robert, porque se você não fizer isso, eu vou contar da relação que você teve com ele. Pra ele, aquilo de forma alguma poderia acontecer. Então a Mary com o Bob assinaram muitos papéis falando que aquilo não foi um sequestro, que não tinha acontecido nada. Mesmo assim, o Robert foi para julgamento, mas como não havia nenhuma testemunha, não havia mais nada, era só o agente ali, o Robert não tinha mais nada, então ele acabou sendo solto. Então a Jen conta que ela viu o Robert pela primeira vez depois do sequestro no quarto dela, que ele tava na frente assim da cama dela e falou: olha, a missão tem que continuar, a missão precisa continuar. E a forma que os dois manteram contato foram bilhetes. Enquanto ela estava na escola, ele mandava bilhetes para ela na escola,
falando que era pra ela ir em tal cabine telefônica, lá tinha informação, o que era pra ela fazer, então ela sempre fazia isso. O que ele mandava, ela ia lá e fazia. Na primavera de 1975, o Robert ligou pra Mary e falou que gostava muito dela, que amava ela e que tava com saudade. A única coisa que ela fez foi questionar ele sobre por que ele tinha feito aquilo com a Jen. E ele falou, olha, se você vir até o meu trailer, eu vou te contar tudo. Então ela foi até o trailer dele e lá de novo ele fez as mesmas coisas que ele fazia quando tava com ela. Ele elogiava ela, falava que amava ela, que ela era linda, falava essas coisas que o marido não falava e ela falou que se sentia muito especial perto dele. Então ela acabou se entregando pra ele e os dois tiveram ali relação dentro do trailer. 5 dias depois, então, o Robert ligou pro Bob e falou o que tinha acontecido, que ele tinha tido uma relação com a esposa do Bob e ele contou que naquela hora o mundo dele acabou. O Bob então pediu divórcio, ele falou que quando ele sabia que ia chegar a intimação, ele pegou as meninas, foi pra um restaurante e falou, olha, eu e sua mãe vamos nos separar, mas a gente vai voltar pra casa, porque de fato ela que foi despejada, não ele. Então, eles esperaram ela sair da casa, ela saiu da casa, eles voltaram pra lá. O Robert ligou pra Mary e falou, olha, se você se separar dele, eu tenho certeza que a gente pode comprar um apartamento pra gente morar junto. E se você prestar queixa sobre o seu marido, eu tenho certeza também que você consegue a guarda delas por ele ser gay. Ela falou que ela não ia se separar do marido, ela foi até o advogado, ela falou, não, eu não quero me separar dele, eu vou lutar pela minha família. Então ela foi até a casa de volta dela e falou com o Bob, falou, olha, eu não posso cuidar das minhas filhas sozinha, eu preciso de você, eu amo você. E ela abraçou ele e o Bob fala que na hora que ela abraçou ele, ele sentiu que estava tudo bem. Em junho de 1976, 20 meses após o sequestro, o Robert se declarou culpado, ele pegou, a sentença dele era 5 anos, mas foi reduzida para 45 dias só. Então, quando ele foi solto, ele foi até o irmão de novo, ele comprou um parque de diversão e lá a Diane queria trabalhar com eles, mas os pais não deixaram, falaram que não, que de forma alguma. Ela ligou pra Mary e falou, olha, se você não deixar ela vir, ela vai pegar carona com qualquer pessoa e vai vir até mim. Então, se fosse você, deixava ela. Mary falou que não havia opção, que ela não tinha o que ela fazer, então ela pegou a menina, enfiou ela dentro do avião e mandou a menina pra onde o Robert estava. Falou que ficou muito estressado, ele ficou muito nervoso porque ele não sabia que ela ia fazer. Jen ficou lá por 2 semanas com o Robert, os abusos sexuais aconteceram de novo. O irmão dele conta que a Jen tava muito feliz, ela tava super bem e que ele falou pra ela, olha, acho que você precisa voltar pra casa. E aí a Mary, ele colocou ela dentro do avião e a Mary foi buscar ela. E ela tava triste, tava nervosa, brigava com todo mundo. E durante essas 2 semanas que ela ficou lá, o Robert falou que ia se separar da Gayle e que ia poder casar com ela finalmente. 9 de agosto de 1976, a mãe fala que foi dormir e no dia seguinte, no dia 10, o pai costumava tocar piano para as meninas acordar e a Jen foi a única que não subiu naquele dia. Então eles foram até o quarto, a Jen não tava lá. E só havia um bilhete dos Bob e Marianne. Não me deixaram fazer o que é certo, então vou fazer o que é errado. Estou indo embora sem um pi. Não planejo voltar até que me aceitem como sou. Não posso aceitar sua religião e sua moral estragada. Quero ser eu mesma e estar com Mi, por favor, antes que todos nós nos destruamos. Deixe-me ir. O Robert ligou naquele mesmo dia falando que a Diane tinha ligado pra ele, falando que tinha fugido de casa, mas ela não queria contar onde ela estava, então ele ficou super preocupado. Ele ligou pra saber se alguém sabia de alguma informação, mas ninguém tinha informação nenhuma. Em 1º de setembro de 1976, 3 semanas do desaparecimento da Jen, o Robert foi preso daqueles 45 dias, sabe? Ele foi preso. E aí ele ficou só 10 dias, porque ele teve um comportamento bom, então ele pegou e foi solto. E aí ele foi pra Salt Lake, ele ligava todos os dias chorando pra Mary, falava, eu preciso ver a Jen, eu quero saber como que ela tá, e ninguém sabia de nada. Então eles grampearam o telefone da Mary pra descobrir onde ele tava, e aí acharam ele, começaram a vigiar ele. E isso durou em torno de 3 meses. Em 1976, quando acharam o trailer do Robert, um agente bateu na porta e falou, olha, eu preciso olhar o seu trailer. Ele falou, claro, pode olhar. E quando ele entrou, tinha muitas fotos da Jen ali, fotos grandes. E ele falou que achou aquela situação super estranha. Mas então ele saiu porque a Jen realmente não estava dentro do trailer. Em novembro de 1976, eles ainda estavam de olho no Robert, até que viram ele indo até uma cabine telefônica. E nessa cabine telefônica ele deixou o número de uma escola católica na Califórnia. Eles ligaram lá, não tinha ninguém com o nome da Jen lá. Então eles explicaram toda a situação, tudo que havia acontecido. E eles falaram, olha, ela tá aqui sim. No dia do desaparecimento dela,
O Albert pegou a Jen, colocou ela dentro do carro, ele ajudou ela pela janela de casa, colocou ela dentro do carro e levou ela pra Califórnia. Quando chegou na Califórnia, ele matriculou ela nessa escola de católica para meninas e falou que ele era agente da CIA, que ele era pai dela e que a mãe havia morrido e que ele precisava trabalhar, então ele tinha que deixar a filha lá e que se alguém aparecesse procurando por ela, são pessoas que queriam fazer mal a ele. Então o Albert foi preso por violação da liberdade condicional. Eles foram até a Califórnia, então a polícia pegou a Diana à força, levou ela pro avião de novo e ela voltou pra casa e nisso a família falou que ela de novo tava estranha, de novo tava estressada com aquela situação. 24 de janeiro de 1977, o Bob recebeu uma ligação durante a madrugada de um empregado dele. A loja tá pegando fogo e o Bob foi até lá. Quando chegou lá, a loja de flores dele estava incendiada, o bombeiro estava tentando apagar e as filhas ali estavam com ele. E a Diane conta que esse é um momento que ela nunca vai esquecer, porque o pai abraçou as 3 meninas e falou: deixa queimar, pode deixar queimar, as 3 coisas mais importantes estão aqui comigo. E a Diane falou que naquela hora ela sentiu que a culpa de tudo aquilo era dela. Em junho de 1977, o Albert recebeu um mandado judicial para ele ir para uma instituição mental. Ele ficou lá 6 meses só e depois também já foi solto. Um ano depois, em junho de 1978, a Diane falou que tinha ainda contato com o Albert, mas era bem pouco. E ela falou que ele parecia super desinteressado, parecia que ele não queria mais saber dela, mas que mesmo assim os dois mantinham contato. E ela queria ir pra faculdade. Os pais falaram que ela não ia, porque eles estavam com medo de tudo acontecer de novo. E eles falaram que não. Só que eles ficaram com dó, porque todos os amigos dela estavam indo e ela queria fazer artes cênicas e ela ia ficar ali. Então eles acabaram deixando ela e começou a raciocinar se tudo aquilo era verdade ou não. O aniversário dela, 16 anos, chegou e ela falou que o plano dela naquele dia era ver se estava grávida. Se ela não tivesse, ela ia até a Susan, a irmã, e falou que se a irmã não fizesse, ela ia matar a irmã e depois se mataria. No dia seguinte do aniversário estava tudo bem, ela viu que a família estava tudo bem, o pai dela ainda estava vivo, não havia acontecido nada com a irmã dela, estava tudo certo. E aí ela falou que chegou a hora de contar para os pais, ela demorou em torno de 2 horas para conseguir contar para os pais dela. Ela falou que ela chorou muito, que ela não conseguia contar. 8 anos depois, a Mary escreveu um livro contando tudo o que aconteceu. E elas iam a palestras, elas iam em eventos e o Albert estava sempre ali querendo entrar, até que ele deu uma entrevista falando assim que tudo aquilo era mentira, que elas estavam escondendo o fato de que a Diane foi espontaneamente, que ela foi voluntariamente, que ele não obrigou a Diane a fazer absolutamente nada. A Diane pediu uma ordem de restrição, é óbvio que ela conseguiu essa ordem de restrição, e aí ela falou que teve que ir a julgamento junto com ele, ele tava lá, ela falou que quando viu ela tremeu muito, ela ficou muito nervosa, ela queria chorar, negava tudo, ele falava que pedia perdão, mas ele negava todo o tempo que aquilo havia acontecido. Durante esse tempo tinha muita gente protegendo as duas, tinha muita gente do lado de fora das palestras, não deixando ele entrar, até que um dia ele foi e ele machucou pessoas, ele atropelou pessoas, então ele foi acusado por 3 crimes e 2 delitos. Ele falou que não voltaria para prisão de novo e que ele preferia morrer do que voltar pra prisão. Então ele tomou remédio e logo depois tomou café com leite e se suicidou. Documentário, a Jen foi questionada sobre o perdão, se ela conseguiu perdoar ele. Perdão é uma palavra complicada. Para mim, não perdoar alguém só serve para criar uma prisão em torno de si. Eu entendi que posso viver com a minha tragédia de forma que a tragédia não me controle mais. Me custou muito a chegar a esse ponto. Eles perguntam se ela perdoou os pais e ela falou que acha que não foi culpa dos pais. Dá pra ver que o Albert foi uma pessoa totalmente manipuladora, tanto com toda a família, com os adultos, com as crianças. Ele fez uma lavagem cerebral na cabeça de todo mundo. Ele pegou o que ela tinha mais medo e transformou nisso para conseguir vantagem, para conseguir o que ele queria com a Jen. Então esse foi o vídeo, eu espero muito que vocês tenham gostado do caso, eu vou trazer mais casos assim pra vocês. Se vocês gostaram, vocês deixam um like aqui, se inscrevam no canal e compartilhem para quem vocês quiserem.